Olá! Hoje o Brasil começa a jogar na Copa do Mundo 2022, que está acontecendo lá no Catar, que é um país bem diferente da cultura que nós conhecemos aqui no Brasil. Eu quero compartilhar com você um texto que eu escrevi no ano de 2010, durante a Copa do Mundo, e o Brasil na Copa de 2010 jogou contra a Coreia do Norte. E a partir daquele jogo eu escrevi um texto e eu quero compartilhar agora com você. O clima da Copa escancara o que estudamos em sociologia. O ser humano é um ser fundamentalmente social. Neste aspecto, é surpreendente para nós brasileiros que vivemos num país livre imaginarmos que há lugares em que as restrições às formas de pensar são extremamente severas. Nesta Copa, no caso a Copa de 2010, a Coreia do Norte participou, eu uso a aspas porque a participação não abrangeu a nação norte-coreana, pois o regime comunista daquele país proibiu a transmissão do futebol e a liberdade de pensamento é controlada. Isso significa que em minhas orações devo lembrar daquele povo. Outro país que precisa de minha ajuda é a Nigéria, pois pelo mau desempenho que teve na Copa, no caso ainda a Copa de 2010, o presidente decidiu punir a seleção suspendendo o futebol por 2 anos. Não preciso comentar o quanto é espantoso saber que isso é real. Infelizmente, muitos irmãos nossos não têm liberdade de expressar o que pensam e seguir a fé que desejam. Quando eu falo da Coreia do Norte, eu me lembro que a Coreia do Norte, naquele jogo de 2010, ela fez algum gol. E a única transmissão que os norte-coreanos puderam assistir, porque lá todas as mídias são controladas, né? Acho, nem sei se tem mídia lá, porque é o país mais fechado do mundo. Eles puderam assistir só o gol que eles fizeram. Então, o restante do jogo não foi permitido pelo Estado norte-coreano passar para os cidadãos, né? E também aqui fala sobre a Nigéria. Ontem eu assisti a uma série que está na Netflix, é uma minissérie, só tem 4 capítulos e o título é União de Sangue. Conta a história de... O trama acontece lá na Nigéria. E é incrível que essa série que foi publicada agora, essa minissérie que foi publicada agora em 2022, ela retrata uma questão que, pelo que eu vejo, acontece desde muito tempo atrás. Tem muita corrupção envolvida, muita desigualdade social e tudo isso interfere na liberdade. Em 2014, se eu não me engano foi nesse ano, um grupo de meninas foi sequestrado, várias meninas foram sequestradas por um grupo extremo islâmico que é o Boko Haram. E isso, infelizmente, sucessivamente acontece. É triste de se imaginar que nós estamos tendo a oportunidade de conhecer várias culturas, de conviver com pessoas tão diferentes, mas ao mesmo tempo que são tão iguais, porque todos nós somos seres humanos, todos nós temos as mesmas necessidades. E uma necessidade básica é a da liberdade. Nós precisamos ser livres para expressar o que nós pensamos, no que nós acreditamos e seguirmos sem medo de restrições. Eu convido você a pensar sobre tudo isso agora, nesse tempo que é tão propício, que é a Copa do Mundo. Eu convido você a não se esquecer de olhar para o mundo enquanto a Copa do Mundo acontece. Não só para o futebol, mas para o entorno do futebol. Cada jogador que está ali, ele tem uma história. A família dele tem uma história. E como ele chegou até ali? Sob quais condições cada jogador chegou? Em 1994, quando o Brasil foi tetracampeão, eu me lembro que não estava sendo tão comunicado, né, na mídia, mas depois de grande eu fui entender. Estava acontecendo um genocídio lá em Ruanda, lá no continente africano. Toda uma etnia estava sendo eliminada, mas ao mesmo tempo, nós estávamos comemorando a Copa. Devemos torcer? Sim. Devemos celebrar? Sim. Devemos viver esse momento de euforia, de torcida? Sim. Mas também não devemos nos esquecer das pessoas que estão sofrendo. No ano de 2022, a Ucrânia e a Rússia continuam em pé de guerra.
Não podemos nos esquecer do que está acontecendo. A organização Portas Abertas fez uma relação dos países perseguidos que estão participando da Copa do Mundo no Catar. E eu convido você a acessar o site www.portasabertas.org.br e lá você tem acesso a uma lista, a escala dos países que fazem parte da lista dos países perseguidos e que estão ali prontos para jogar. Você consegue acompanhar qual o horário do jogo e informações desses países também. Ore enquanto eles jogam. A Copa do Mundo no Catar apresenta 7 países que estão na lista mundial da perseguição 2022, um ranking de países onde os cristãos são perseguidos por amar a Jesus. A Portas Abertas marcou esses países nesta tabela para você orar enquanto eles entram em campo. Use os pedidos de oração que estão nessa tabela criada pela Portas Abertas. E durante os jogos, ore por esses países, ajude nossos irmãos a enfrentarem a perseguição durante a Copa do Mundo.